Olá, pessoal, estamos ao vivo. Deixa eu ver se vocês vão receber aí a live. Sejam todos bem-vindos. Gente, vamos começar para a gente concluir a segunda parte da live. Olá, Lilian. Vamos avisar o pessoal aí que está chegando. Ó, vou pedir para você que estiver chegando aqui, para você pegar esse aviãozinho, clica nele, dispara para convidar pessoas para nossa live O Destemido. Nós começamos ontem a live. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, vai acontecer a live Destemido. Os Destemidos vão estar aqui. Eu, Luciano Oliveira, e traremos outros destemidos, tá? Ó, a Cervejaria Flor já chegou. Daqui a pouquinho vai chegar ele, o nosso destemido Luciano Oliveira. Olá, Valesca. Vão chegando, gente, e avisando as outras pessoas. Essa live aqui vai mudar a sua visão de mundo sobre finanças, sobre dívidas, sobre negócios. E você vai entender por que ser destemido vale a pena. Seja destemido que dá. Então, ó, tô chamando aqui as pessoas para nossa live. Faz isso também, ó. Pega esse aviãozinho aqui embaixo. É bem simples, ó. Você clica no aviãozinho e aí você manda para algumas pessoas. E essas pessoas vão entrando aqui para participar junto com a gente da nossa live Os Destemidos, tá? Tô preparando tudo aqui pra gente poder começar. Me fala se você tá ouvindo bem. Se você está ouvindo bem, que já, ó, já chegou ali o destemido Luciano Oliveira. Gente, ontem essa live foi muito engraçada. Ontem nossa live foi muito engraçada, porque deu um monte de problema, né? Faz parte da vida. Vou pedir pro Luciano aqui. Deixa eu ver. Luciano, manda o convite aqui, porque eu não tô conseguindo te chamar aqui direto. Pera lá. Ah, agora consegui. Tô aqui no Instagram e até a gente pegar essas atualizações é muito engraçado. Ó, tá chegando aí o nosso destemido. Ó, o som e luz tá excelente, a Valesca falou. Vamos ver agora como é que tá. Boa noite, Roso. Boa noite, Ó, destemidos e destemidas. Boa noite, Valesca. você Boa prosperou noite, muito José de ontem para Miguel. hoje, hein? Olha, ontem foi. Eu vi o comentário do José Miguel lá, né? Ontem foi muitas risadas, foi bem dinâmico. Mas hoje, gente, hoje vai ser uma aula. Nós Vamos. nos divertimos muito, né? Não vamos É negar. Hoje verdade. Vocês nós rimos conheceram um demais. pouquinho quem é o Luciano Oliveira, né, Rosa? O pessoal conheceu um pouquinho quem sou eu. E hoje a gente vai ser bem profissional, a gente vai trabalhar mesmo, tá? Hoje a gente vai participar aí, fazer uma aula aí, vamos aprender juntos aí de negócios e finanças, de dívidas, como faz negociação de dívidas. Então hoje eu Isso não vou aí, enrolar gente. vocês, então não vai ter acidente de energia, o gerador não precisa mais, então tá tudo certo. Que coisa boa! Ó, gente, deixa eu apresentar aqui para quem não me conhece, que está me acompanhando aí pelo Instagram do Luciano Destemido. Eu sou Rosimelo Locutora. Já faz um tempo aí que eu estou no marketing digital, me conectando com vários empreendedores, empresários e sempre fazendo essas conexões aqui com o propósito de ajudar a levantar pessoas ao redor do mundo, empreendedores de verdade, empreendedores reais que de fato estão contribuindo. E o Luciano Oliveira, o nosso destemido, né? É uma pessoa extraordinária que eu conheci aí no mundo do network. Inclusive, quem tiver no meu Instagram que não estiver seguindo a ele, segue lá, o lucianooliveira.odestemido. Quem tiver no Instagram do Luciano, me segue também, Rosimelo Locutora. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente vai fazer a live dos destemidos. E a gente começou ontem. Ontem nós fizemos a primeira parte. Tivemos aí umas questões técnicas e resolvemos fazer a segunda parte hoje para concluir. Então, nós vamos conhecer um pouco da história do Luciano Oliveira, que é um cara que veio da cidade mais pobre do Brasil, que já ganhou R$ 1 por dia e com muita perspicácia, sendo muito destemido, ousado, ele conseguiu levantar aí um patrimônio de múltiplos negócios e hoje ele está em 4 países diferentes. Então ele tem uma história de vida de muita superação, muito extraordinária. Ele vai compartilhar com a gente nesse momento que os brasileiros estão precisando
prosperar. Nós estamos aí num movimento de prosperidade que está se espalhando pelo mundo todo e o Luciano faz parte disso. Então, deixa eu dar aqui boa noite para o pessoal que já chegou. Lilian Parreira, o pessoal da Cervejaria Flor, a Valesca, a Cláudia Marcenolima, é isso? Cláudio, desculpa se eu errei teu nome aí. José Miguel, seja bem-vindo. O Johnny, meu amigo lá do ABC, José Miguel, Vini, Augusto, pessoal que for chegando, ó. Edivânia, que Vini é o bom ter Vinícius, você eu aqui. conheço o Vinícius, eu creio que seja o Vinícius, é isso mesmo. Olha, extraordinário. Então, O gente, bora Vinícius logo, chegar. logo vai fazer uma parceria com você aí, porque ele vai te ajudar aí na questão do Instagram e tudo, quando a gente estiver no dia das palestras aí. Ah, depois, ótimo, quero conhecer sim. Seja muito bem-vindo, viu, Vini Strider, Lúcio Oliveri. E aí, vamos começar então, falando um pouquinho da história do Luciano, que em breve vai estar lançando o livro. A gente vai falar do livro também, mas na semana que vem a gente dá foco no livro. Hoje eu quero conhecer um pouquinho da história do cara que veio de uma cidade que é uma das mais pobres do Brasil. Como que é o nome da cidade? A cidade chama-se Lastro, Paraíba. Paraíba. Hoje deve ter uns 7 mil habitantes, tá? Mas na época ela tinha uns 4.800. 4.800, é isso mesmo. Continua uma cidade bem pequena, né? Isso, eu creio que ela não deve ser mais a mais pobre, porque eu fiquei sabendo que nos 2 últimos mandatos aí, entrou um cara jovem lá, né? Esse George aí também deve conhecer, eu não sei o nome do prefeito lá, mas entrou um cara jovem lá e parece que ele fez um bom mandato, ele é médico, e o cara conseguiu fazer algumas coisas interessantes lá. Certa mentalidade diferente, sabe? Uma mentalidade não socialista, e conseguiu trazer alguns benefícios lá. Porque não tem como. Lá só vive de comércio ou salário público, né? Não tem outro Sim, isso meio até lá. porque, né, E a Luciano, agricultura muita coisa é no muito Brasil peculiar, muito mudou, né? pouca, sabe? Isso, E a mas agricultura lá é muito. na época que você nasceu, era a cidade mais pobre do Brasil naquele É, momento. E você tinha quantos até, irmãos? Como que até era a 20, sua vida na até infância? 25 anos atrás, até 24 anos atrás, era a mais pobre do Brasil. Eu sou uma família de Ó, 6 irmãos, tá? 3 homens e 3 mulheres. você é o mais velho, mais novo, do meio? Não, eu sou o terceiro dos homens, eu sou o quarto, né? Tem 2 irmãs mais velhas do que eu e tem mais um irmão mais velho do que eu. Depois de mim vem o Jânio, que é o cara mais novo da família, o garoto, e hoje é chefe aí de um departamento nosso aí. E quando o Luciano Oliveira era criança, o que te inspirou? Qual que foi a sua primeira referência, assim, de perceber que você tinha uma vida? Não sei se você tinha essa clareza, tipo, minha vida é pobre, é difícil. O que se passava na cabeça do Luciano até os 7, 10 anos de idade? Eu comecei a clarear alguma coisa de 7 aos 10, tá? Dos 7 anos eu já comecei a ganhar, vai lá, algumas coisas. Trabalhava lá na agricultura, na roça lá para comprar um tênis, comprar um short, juntar. Ah, por exemplo, carregava água lá para uma senhora lá na cabeça, sabe? Para poder ela pagar ali. Eu acho que alguma coisa era R$ 50 por mês, alguma coisa que ela. Todo dia eu abastecia a casa dela e no final do mês ela recebia lá a aposentadoria, dava R$ 50 lá. E eu juntava esse dinheirinho e comprava Já um estava short, um tênis. prosperando. Já. Isso foi lá com 7, 8 anos, né? Mas com uns 10 anos de idade, eu comecei a imaginar que aquela vida ali do sertão, principalmente ali da minha família, ali não teria condições de prosperar. E eu assistia muito a Voz do Brasil, né? Como não tinha energia, lá em casa nem energia tinha, gente. Era na lamparina, no candeeiro mesmo. Cara, Alguém, lamparina, eu já vi isso aí lá no sítio dos meus avós. alguns aí é muito. Se tiver aí, vai lá, tiver jovem aí de 20 anos para cá, talvez não sabe o que que é isso. Mas lamparina é o seguinte: é um bujãozinho de aço que você coloca um pavio e enche de gás, é o querosene. Ali o querosene e você toca fogo ali no pavio e faz ali a iluminação. Isso daí que, por exemplo, isso daí que foi lá o Rockefeller que fez isso em 1817. E para você ter ideia, em 1817 e há 25 anos atrás, não, 25 não, 30 anos atrás,
meu pai e nós ainda lá usava lamparina, para você ter ideia como Sabe que esse eu, país é eu vi a atrasado. lamparina, eu vi a lamparina no sítio do meu avô. Na verdade, meu avô tinha uma chácara muito próspera. Ela produzia igual um sítio, ele plantava café. Então, para a época, meu avô era bem sucedido, porque ele já tinha luz em casa, que era um espetáculo, já tinha água encanada, e por causa do poço, né? Ele tinha o próprio poço dele, mas tinha a lamparina lá e de vez em quando a minha avó acendia à noite, mas tinha luz. Mas eu achava aquilo fantástico. Era um negócio diferente. Para mim, criança, aquilo já era uma coisa de filme. Pois é. E aí eu ligava a lamparina de noite, eu e meu pai lá, a gente assistia a Voz do Brasil. Eu não perdia a Voz do Brasil à noite, eu gostava, sabe? Não tinha outra coisa. Mas a Voz do Brasil até hoje é boa, tá? Não sei se alguém escuta. Às vezes eu tô no carro e tal, e eu assisto a Voz do Brasil, tem bastante notícias interessantes ali, sabe? Jurídicas, de negócios. E naquela época, os industriais brasileiros andavam muitos com os presidentes de república. Hoje você não está vendo mais isso. Por exemplo, quantas vezes. Aí depois, quando eu via de 2000, né? 2000 para cá, quantas vezes eu não via Abílio Diniz, Antônio Emílio de Moraes, esse pessoal andando com os presidentes de república, fazendo reuniões bilaterais. Hoje você não está vendo mais isso. Dificilmente você vê um empresário andar com os presidentes. Mas eles faziam comitivas empresariais. Os presidentes convidavam os empresários para ir para determinados países e fazer as apresentações ali das suas empresas e fazer negócios gigantes, né? E naquela época eu assistia pelo rádio, então Antônio Emílio de Moraes, Abílio Diniz, chuveiro de balde, viu, José Miguel? Chuveiro num balde lá. Ah, esse chuveiro de balde eu vi na casa da minha avó, eu achava muito interessante. A gente carregava aquela lata d'água lá na cabeça com. Era um pau, né? Um pau com duas cordas na ponta, né? Então você tem lá aqui uma corda aqui, outra corda aqui, você coloca no ombro e aí tem duas latas d'água de 18 litros e você leva para casa. Então a gente tomava Meu banho lá Deus assim. do céu. Então eu fui criado assim. Eu, E eu minha cheguei a ver mãe. no banheiro aquele, como se fosse um grande tambor que ficava no é, banheiro, mas tinha o chuveirinho embaixo. Isso tinha na minha avó, você tinha que preparar para tomar banho, mas a água já então, vinha do poço, já era já mais era avançado. chique. Já era bem mais avançado. Porque onde eu nasci é sertão. Sertão não. Só chove 3, 4 meses por ano, então não é suficiente para abastecer o açude. O açude não dura um ano, não. Seca muito rápido, né? Devido à evaporação e a pouco acúmulo de água. Pra você ter ideia, em 1993, que foi uma grande seca lá, que eu escapei lá, eu e meu irmão Lucélio, nós escapamos lá em 93 com. Ó, presta atenção, farinha, sal, manteiga e água. Então, meu pai tinha feito uma cirurgia lá em João Pessoa tal, e a solução nossa ali foi a gente compramos um saco de farinha e todo dia a gente esquentava a água, colocava numa cuia lá essa água, a farinha, com água quente, mexia, colocava uns pingos de manteiga, a manteiga da terra é muito boa, e assim a gente se virava. Aí a gente matava uma rolinha. A rolinha é um passarinho. A rolinha, tal, com a espingarda bate-bucha, eu gostava de fazer isso. Então, isso aí era a carne lá pra gente sobreviver durante 6, 7 meses, que foi a grande seca de 93, onde a gente recebia de vez em quando um caminhão-pipa lá de 300 quilômetros lá de distância. Lá do açude de Oroz, ali no Ceará. Então, lá, Oroz tem um açude muito grande de 4 bilhões de metros cúbicos de água. E ele tem capacidade para sustentar o Nordeste ali, pelo menos por 2 anos de seca. Então, eles abasteceram a comunidade e tudo lá com essa água, né? Foi tão violenta a Olha, seca lá que esse Restauração SA é um comentário bem interessante aí. O Lucas, ele é do meu grupo de network, ele é um grande advogado do Brasil que já trabalhou num dos maiores escritórios jurídicos. Ele está falando exatamente, reforçando o que você falou, ó. Hoje o empresário que paga a irresponsabilidade desta gestão do governo, né? Que paga a conta do Brasil e é tratado como vilão. O que você acha disso, Luciano? é um comentário muito profundo e digno do que está acontecendo, né? Porque você. Ó, imagina, eu fui lá em Paulista, Pernambuco, eu tenho uma base operacional lá. Lá tem 12 empresas industriais, 12 empresas de grande porte. Aquelas empresas pagam no mínimo
1,5 milhão de impostos. Estou falando só de ISS, tá? Aquelas empresas pagam no mínimo 1 milhão de ISS para a Prefeitura de Paulista, Pernambuco, por dia. Só que 3 quilômetros antes, você está, por dia, estou falando por dia. 3 quilômetros antes de chegar na fábrica, você sai da BR-116, 3 quilômetros estão esse polo industrial. Cara, tem tanto buraco, você tem que ficar dando ré, entrando no mato para poder ir para as empresas. Os caras não têm noção, não têm visão que precisa de tampar aqueles buracos para as indústrias, os funcionários das indústrias, o escoamento dos produtos, chegarem mais rápido na rodovia. Então, essa falta de visão está matando o Brasil, está atrapalhando os empresários, está deixando de a gente crescer, né? Quantas fábricas aí a gente já desmontou de 2013 para cá, por situações de impostos, situações de processo trabalhista, por abertura de comércio para o chinês. Alguém de vocês aí com certeza conhece a Joritex Ternille. Joritex Ternille, em 2017, foi sucateada ali em Diadema, 630 mulheres foi mandada embora. A gente estava trabalhando lá. Eu vendo tudo aquilo, eu escrevi uma carta, né, chamada Devorador Chinês. Eu soltei até um trechinho da carta aí hoje aí no Instagram. Essa carta eu entreguei na mão do Paulo Guedes lá em Brasília, mas não foi suficiente para ajudar, né? Então precisa de milhares de cartas dessa e milhares de empresários fazendo essa pressão para que a gente consiga barrar as importações aí que está afundando nosso país. Os empresários já estão com dificuldade e você ainda pega essa importação barata chinesa com isenção é tremendo, né? Então esse comentário do nosso amigo é extraordinário, Lucas, e tem tudo a ver com isso. Uma coisa que me surpreendeu muito, Luciano, porque eu tenho acompanhado você em alguns eventos, você, sua esposa, que é uma grande advogada internacional, uma pessoa incrível, que eu espero que um dia faça live aqui com a gente. E eu fiquei muito impressionada com o nível de relacionamentos que vocês têm. E você é uma pessoa que veio da extrema pobreza. E já fui em eventos que você fala em outros idiomas, você alargou muito o seu nível intelectual. E eu quero saber onde que isso começou, porque você teve uma infância tão pobre. Como que você conseguiu estudar e chegar nesse nível de estar em grandes mesas do Brasil, não só de empresários, mas você conhece grandes políticos e tem uma relação muito boa com essas pessoas, até de partidos variados. Você conseguiu um network muito difícil de se conquistar e isso levou um certo tempo. Como que você começou isso? Você teve alguém que te inspirou além do rádio? Porque você fala muito do Abílio Diniz, daqui a pouco eu quero falar de uma coisa muito bacana que quando eu te conheci você me falou do Abílio. Mas teve alguém que te ajudou também de forma presencial ou foi tudo por sua conta mesmo, através de rádio? Qual foi a instrução que te ajudou a chegar nesse nível? Se eu tivesse algum mentor, alguma pessoa me auxiliando, eu acho que hoje eu seria um dos homens mais ricos do Brasil, porque eu não busquei isso, não prestei atenção que deveria buscar, né? Então, talvez foi uma falha que eu cometi, foi de não buscar alguma mentoria de alguma pessoa muito mais inteligente que eu, que pudesse me ajudar. E eu sou um autodidata, sempre eu fiz sozinho, fui buscando as coisas na raça. Então, eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe já começava a comprar, eu não queria camiseta, eu queria camisa, então de botão mesmo, né? Então, e eu já passava uma certa maturidade por onde eu andava. Era de calça jeans ou social com camisa mesmo, de botão, e ia para a escola, ia para fazer amizade com um vereador já com 10 anos de idade, um vereador muito, até parente da gente lá. Então, e ele já me respeitava, eu com 10 anos, porque minhas conversas já eram conversa de profissional, então é um moleque atrevido. E não tive medo de buscar conversar com as pessoas. Para nós se dar bem no mercado e no mundo, você não pode ser tímido. A timidez acaba com o empresário. Os caras gostam de chamar muito de código, né? O código é excelente aí, é acabar com a timidez. Comunicação, né? A comunicação, exatamente. Ela faz como acaba com isso? Enfrentando medo. Na vida das pessoas, né? Interessante você falar disso, Luciano, conversar com as pessoas. Interessante porque
assim, você tinha já uma postura destemida na infância e você me fez lembrar da minha infância, porque, gente, eu venho também do interior do Paraná, de uma extrema pobreza, e o que me salvou Uhum. na vida muito cedo foi a minha comunicação. Muito cedo eu me comunicava bem, meus pais, mesmo sendo semi-analfabetos, eles falavam bem, e eu percebi o quanto isso mudou minha vida. Muito cedo eu saí da pobreza e na escola eu já dava aula para os meus coleguinhas. Tanto que com 16 anos de idade, Luciano, eu dava aula para empresários. Isso não é comum. Eu dava aula profissionalmente. Eu trabalhava numa escola e o meu Uhum. patrão me dava aula e depois ele falou: você vai dar aula. Eu dava aula de informática na década de 90 para empresários que estavam informatizando as empresas deles. Então, Certo. a comunicação ela é uma ferramenta muito poderosa e você traz isso do que você fala, nessa ousadia de já estar, como dizia meu pai, com roupa de homem, sendo um garoto, né? E já tendo um comportamento e uma postura diferente. Ó, o Geraldo Gomes aí é meu amigo de infância. O Geraldo me ajudou muito, foi um cara que me ajudou bastante. Geraldo, gratidão, cara. Você. E nessa. E desde moleque eu tinha muito problema de pele, sabe? Eu tinha um problema de pele danado, então era muita acne tremenda. E o Geraldo aí me deu uma contribuição gigante, que ele conseguiu um médico lá de João Pessoa, um tratamento que eu fiz lá. Ficamos uma semana lá, né? Na casa do doutor Erasmo, do doutor me falha a memória o nome do doutor, mas é amigo dele, né? O cara ajudou a gente pra caramba lá. Então, Geraldo, gratidão mesmo. Esse é um cara amigão aí, cara. Então, não esqueço disso nunca. E fui Você falou crescendo dessa ali. importância, né, de não ser tímido, e aí agora você falou dessa questão do problema de pele. Como que era a sua autoestima nessa Olha, eu época tinha que você vergonha de ainda ir não às tinha festas. dinheiro e prosperidade? Aí, ó. Eu não tinha coragem de ir para as festas porque, uma que eu não sabia, nordestino e não sabia dançar forró, e tinha vergonha também por causa da acne, muito problema de pele, então era uns caroços mesmo no rosto, era tremendo. Então minha infância foi Dr. Allan, isso mesmo, Dr. Allan Kardec. Aí, ó. Então o Dr. Allan Kardec me ajudou muito lá, através do Geraldo aí, para combater aí a minha limpeza de pele, problema de pele, que era muito, muito brabo mesmo. Então eu tinha vergonha de ir às festas, tinha vergonha de conversar com moças e tal, devido ao problema de pele que eu tinha, né? Mas na questão de negócio, eu começava a enfrentar as coisas. Eu ia lá para Souza e eu já começava a ver oportunidades. Com 13 anos eu vendia arco-íris. Arco-íris, uma mulher lá que morava perto da minha irmã, ela vendia gesso. Um gesso, um arco-íris, com o nome da pessoa, bem bonito. Então eu comecei a vender isso lá no sítio. Eu pegava o pau de arara todo É sábado, um ia buscar os ambulante. arco-íris. Pegava os Quantos arco-íris, anos? vendia no sítio. Já tinha uns 13 anos, já estava fazendo esses negócios com arco-íris. 14 anos, 15 anos, eu já vendia arco-íris e teve na época que o Frei Damião morreu também, ganhei um monte de dinheiro, sabe com o quê? Vendendo o santinho do Frei Damião. Eu me lembro disso quando eu era bem criança. E me diga uma coisa, Luciano, Então os isso está na teus veia. irmãos eram como você? Ou não? Era só você que era assim na casa? Olha, o que eu achei que ia evoluir no mundo dos negócios, que ia puxar mim, era o Jânio, porque o Jânio, porém, era o mais novo, mas eu ia vender arco-íris, eu ia vender o santo de Frei Damião, e ele vendia cocada. Ele fazia umas cocadas lá, colocava na bicicleta e rodava o sítio inteiro vendendo cocada, acho que a 50 Gente, centavos. quando ele fala o sítio, vocês não têm noção da distância que é de um sítio para o outro, né? Imagina É quanto longe, esse mas garoto não rodava. é um sítio que não tinha água, né? Então é o sítio seco, deserto mesmo, né? E você ia Então, a pé no sítio ou você ia para a cidade vender o arco-íris? não, eu trazia arco-íris da cidade, que eram uns 35 quilômetros, dava umas 2 horas de viagem, para vender no sítio. Cara, você andava Aí, muito. por exemplo, o nome lá, Geórgia, aí Geórgia, eu tinha um mostruário com o meu nome, do arco-íris, é que eu acho que a minha mãe não tem mais isso lá. E eu falo assim, Geórgia, olha, esse arco-íris aqui é R$ 3, isso aí tá bom para você botar na sua parede lá do seu quarto e tal. Então eu vendia isso. Aí ele falava, não, eu compro sim, dava um sinal de R$ 1, eu ia na cidade, e não tinha telefone, né? Aí eu falava, mulher, fabrica aí um arco-íris com o nome do Geórgia, o nome da Rosa, o nome da Márcia. Era tudo na Aí tantos arco-íris. confiança, né? Tudo na confiança. No outro sábado ficava pronto, eu pagava e trazia outros, levava outros pedidos e trazia. Então fiquei vários meses fazendo isso.
Ó, Olha, presta atenção nisso, gente. O sistema de vendas daquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet. O cara fazia duas viagens para entregar um serviço. Hoje, Luciano, as pessoas acham difícil mandar uma mensagem no WhatsApp. Tem gente que quer vender, não quer falar com o cliente. Olha a diferença daquela época. Quando eu vendia publicidade, eu lembro que eu visitava às vezes 3 vezes o cliente pessoalmente, ia numa reunião para conhecer o empresário, ia na segunda reunião para apresentar uma proposta, ia na terceira reunião para fechar o contrato. e a importância de você não só mandar mensagem, hoje é tão simples mandar mensagem, tão fácil. Poxa, Ó, a Nara Oli aí é minha sobrinha, ela falou que ela lembra assim do arco-íris, né? Ela deve ter até um na casa dela ainda, com o nome da mãe olha dela. isso. Seja bem-vinda, Nara. Bebezinha aí, então eu ajudei a criar praticamente. Então, hoje, com a facilidade de venda, né? Não tinha. Mesmo quando eu fundei a empresa aqui, eu não tinha nem computador que tinha acesso à internet, né? Então eu saía aqui de São Bernardo do Campo, eu saía lá do Jardim Silvina de São Bernardo do Campo, que eu fundei a empresa e morava no barraco de papelão, gente. Lá no Jardim Silvina, quando eu fundei a Método, eu acho que eu já vou pular essa fase aí, para o Só pessoal então me que está fala uma chegando a coisa, você entender. ficou até que idade na Paraíba? Até quantos anos? Eu fiquei até 21 anos. Então, até Você 21, chegou a até estudar? 21 anos. Eu cheguei aqui em São Paulo em dezembro de 2001, E você tá? estudou até que série? Lá eu fiz até o ensino médio. Lá Depois você chegou a na Paraíba fazer faculdade ou não? eu fiz duas faculdades aqui que eu parei, depois eu fiz mineração. Aí depois eu fiz engenharia de mineração, hoje eu sou engenheiro de mina. Olha que Nome dos espetáculo. Então, minérios. o cara chega em São Paulo já com uma idade avançada, não era um garoto, né? E aí você foi direto para São Bernardo? Fui direto para São Bernardo, que minha irmã morava lá em São Bernardo, né? Então eu já tinha assim, eu tinha um apoio, né? Porque lembra que eu te falei que eu liguei para ela e falei assim, ó, Luzinei, aquela oportunidade que você falou para mim, se quisesse ir para São Paulo, tá de pé. Aí ela falou, pode vir para cá. E aí eu vim para Você já São Paulo, conhecia São trabalhei. Paulo? Você tinha Não, vontade de vir para cá? eu não tinha vontade porque mesmo ganhando aquele lá R$ 1 por cadeira enrolando lá, eu estava ainda, tinha uma moto, consegui comprar uma moto, comprei duas Você casinhas, inclusive a Nara prosperou Uli. na Paraíba, vai. Pois é, até a Nara Uli mora numa dessas casas ainda, que eu acho que é uma relíquia essa daí, faz parte desse empreendimento das cadeiras. E quando eu vim para São Paulo, assim, eu tinha curiosidade de conhecer, mas foi um estalo que deu. Eu falei, não vou ficar a vida inteira enrolando cadeira aqui R$ 1, que vai acabar com a minha coluna, não vou crescer com isso, o limite que eu faço aqui é 30 cadeiras, eu não consigo passar de 30 cadeiras, porque, imagina, de Fisicamente 2001, impossível, né? é impossível, e fazia muito calo nas mãos, né? Para você ter ideia, de 2001, quando eu abandonei as cadeiras lá, que eu fiz a última cadeira, o calo na mão veio acabar em 2012. Então ficou mais de 10 anos. Você já viu pé de índio ou não? Pé de indígena? Eu vi recentemente, mas era pé de quem estava na cidade, né? Não, Agora o do pé meio de do mato, não sei indígena é como é um que pé é. grosso, é que ele anda Sim. descalço. Sim, Então sim. é muito calo. Então minha mão ficou daquele jeito, sabe? Com muito calo. Demorou quase 12 anos para acabar com isso. Saiu o calo das mãos. Nossa, Porque o cara, eu fico imaginando que fitilho assim, gente, para quem não sabe, esse fitilho que ele tá falando é como se fosse um elástico que você tem que puxar para enrolar a cadeira. E esse é. puxar, ele machuca a mão, né? Ó, vê se vocês vê. Olha essa aqui é a última cadeira, ó. Vê se vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu Olha a tirar os situação precária que eu comentários. Eu trabalhava. vou tirar os comentários aqui porque, peraí. Aí, ó. Aí vocês vão ver melhor. Ó, Coloca aí, Luciano. então, eu trabalhava descalço para poder prender a cadeira na perna ali no pé, e esse era o fitilho. Em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de espaguete. Então, essa cadeira era R$ 1, gente. Ela, para poder enfitilar, e eu enfitilava isso, eu chegava lá às 6h30 da manhã, saía meio-dia, depois eu ia para a escola, daí voltava para fazer de noite. Quando eu terminei o ensino médio, eu ficava direto de 6h30 da manhã até umas 7 da noite. Então era todo dia esse rojão aí fazendo essas cadeiras.
E quando eu fiz nesse dia eu estava pensando, eu falei, olha, não dá para eu, vou me matar isso aqui, a coluna já está doendo, mesmo com um moleque ali com 21 anos, mas a coluna já estava 3 anos Mas fazendo é essas cadeiras, porque, né? né, Luciana, você imagina uma criança que não teve uma alimentação equilibrada, não fazia uma atividade física, o corpo não foi preparado, né? Porque se você Já faz estava no um treino, terceiro uma ano fazendo academia, essas cadeiras, 3 anos. poxa, Então meu Deus eu do falei, isso aqui céu. vai judiar demais de mim, não vai ter futuro, porque o limite que eu cheguei foi fazer 30 cadeiras dessa em um dia, né? Depois que eu peguei muita prática mesmo de fazer. E Então quando isso você veio não é... para São Aí Bernardo morar com a sua irmã, foi você onde eu morava na decidi fazer o casa concurso da dela? polícia. Aí foi onde Ah, eu gente, decidi ele fazer o falou concurso da disso ontem. polícia. Conta isso que é legal. Quantos anos você É, tinha? Então, quando eu estava acabando com essas cadeiras, eu fiz o concurso da polícia e não passei, né? Eu fui reprovado lá no exame de vista, que o sargento, na entrevista lá, ele colocou uma palmatória aqui, de madeira, aí mandou eu ler as letras, de 5 letras eu li todas com direito, e quando ele bateu aqui eu assustei, não consegui, só li uma letra, né? Aí ele falou, você foi reprovado, e eu chorei, fiz lá, recorri com um advogado lá público que eu encontrei. Então, fiquei desesperado porque eu encontrava ali, naquele concurso da Polícia Militar, foi 5 amigos que fez o concurso, só eu não passei. E eu achava que aquilo ali para mim era vantajoso porque tinha um emprego efetivo, ia ganhar, não sei se era um salário e meio, era 2, acho que A era 2 salários grande mínimos por mês. oportunidade da vida, né? Se encostar Perdi a ali até oportunidade se da vida, aposentar. nossa, foi 3 meses de sofrimento ali recorrendo nos órgãos, né? Então eu tinha essa vontade lá de fazer isso. Então, quando eu fui reprovado, eu falei, foi aí onde eu tomei a decisão, liguei para minha mãe, para o meu irmão também, o Jânio já estava aqui em São Paulo, o Jânio veio primeiro do que eu, hoje eu moro em São Paulo, tá? E eu liguei para a Luzineide e falei, Luzineide, aquela ideia de ir para São Paulo, tá, a porta está aberta ainda, você me recebe aí? Ela falou, pode vir, mano, vem morar aqui comigo no barraco. Ela falou, aí eu peguei o ônibus lá, vim embora para São Paulo, né? Eu acho que foi 3 dias de viagem de ônibus. Trabalhei no Walmart, no Hortifruti, com um amigo lá conseguiu para mim. Trabalhei 3 meses. Depois trabalhei 1 mês numa construtora, onde eu descobri ali o verdadeiro poder da venda, o verdadeiro poder do negócio. Então, em 1 mês foi suficiente para eu descobrir ali o que era bom para vencer no mundo dos negócios. Porque E a aí, gente, fica Listel... um código importante que a gente falou ontem na live e a gente vai falar em muitas lives destemidas. Quem vende, prospera. Mesmo Quem que vende você ache que prospera. você não está vendendo, você está vendendo. Olha, a gente tem que ser um vendedor, sabe? Um vendedor natural, sabe, das coisas, porque quando você menos imagina, você está fazendo negócio, está vendendo. Eu fui no Egito, eu fui num evento no Egito, levei até, na época, o governador Geraldo Alckmin. Nessa época eu tinha amizade com ele, tá? Hoje eu não tenho uma amizade mais, não. Então eu levei ele, a Lu, e nós fizemos um evento lá. Nesse evento no Egito, o cara perguntou se eu tinha escória de alto forno. Eu não produzo escória, mas eu sei quem tem. Então, quando você não sabe, alguém pergunta um negócio que você não tem, mas se você tem autoridade, você fala, peraí, me dá uns dias que eu vou fazer uma pesquisa. Que ano foi isso? Isso foi em 2019 agora. 2019. Então, o cara me perguntou, você tem escória de alto forno? Eu falei, você quer fabricar cimentos? Falou assim, eu preciso para fazer o cimento CP3. Eu falei, olha, eu não tenho, mas você me dá 1 mês que eu vou encontrar essa escória. Cheguei no Brasil, eu estava trabalhando na siderúrgica, lá em Pindamonhangaba, o cara tinha escória de alto forno. Tinha também lá no Porto do Pecém, no Ceará, em Fortaleza. E eu fui no Porto do Pecém, fui aqui nessa siderúrgica também, consegui preparar e enviar navios com cimento, com escória de alto forno para o cara no Egito. Então, ou seja, fiz negócio. E até hoje faço negócio com esse pessoal lá, né? Então, você tem que ter credibilidade e buscar as fontes. Agora, por exemplo, estão me pedindo fosfato. Eu não produzo fosfato para mandar para Polônia. O que eu vou fazer para atender esse cliente? Eu já sei onde produzo o fosfato. Eu vou até Marrocos, que lá em Marrocos produz
dos fosfatos, o fosfato brasileiro é muito pouco. Aliás, o Brasil é o maior comprador de fosfato do mundo. A Ucrânia é um grande produtor de fosfato, a Rússia é um grande produtor de fosfato, mas e está do lado da Polônia. Então a Polônia não vai comprar da Ucrânia nem da Rússia porque estão em guerra. Então queria comprar do Brasil, o Brasil não tem. Então eu estou indo até Marrocos, através da minha empresa, vender fosfato para a Polônia. Olha o rolo que deu aí, através de outra amizade, essa amizade foi em Portugal. Aí foi em 2018, no evento em Portugal, através do network. Então o network com as pessoas decentes que você anda, você consegue fazer grandes negócios. Ou faça pequenos negócios e vai escalando. Você pode fazer pequenos negócios. As conexões são muito importantes, né? Isso aí, vendas não tem limite, né, Luciano? As pessoas têm uma visão muito errada de vendas no Brasil. Vender é muito mais do que colocar um produto e pegar um dinheiro. Você abre muitas oportunidades. E uma coisa que me chamou a atenção na sua história, gente, para avisar vocês, esse mês o Luciano vai estar lançando o livro dele. A gente vai falar sobre isso na próxima live, sobre o livro dele, que vai ser na semana que vem. Mas eu já vou adiantar aqui que o Luciano escreveu um livro que eu tive a honra de pegar com antecedência aqui do sertão da Paraíba para o mundo, O Destemido. E tem uma parte da sua história que eu queria que você comentasse um pouco aqui, que me chamou muita atenção, que foi quando você montou a sua empresa em São Bernardo do Campo e ainda estava naquele barracão, e você já ligava... Não era barracão, barraco de 36 metros quadrados, de papelão. E você já se apresentava como um empresário. Comenta pra gente sobre isso, para as pessoas entenderem que hoje você faz negócios internacionais, mas tudo começou com um telefone e você acreditando ser o empresário. Você já tinha o CNPJ ou ainda não? Não, quando eu vendi o primeiro serviço, não tinha nem CNPJ. Inclusive, hoje eu conversei com a Davene. A Davene foi o primeiro cliente, né? E eu estive lá semana passada, e a engenheira de manutenção lá, que é a Elizabeth, né? Falei, foi tomar um café com ela. Eu falei, Beth, você sabia que você foi meu primeiro cliente há 21 anos atrás? Aí ela falou, não, Luciano, você nunca me contou. Aí eu falei, também se eu contasse para você que naquela época eu estava fundando a empresa num barraco de papelão e madeirite, você não ia me dar serviço, né? Ela falou, realmente eu não ia dar serviço para você, não. O que eles te contrataram na época, Luciano? Contratou um serviço lá para reformar os portões, e até hoje os portões estão lá. Entendeu? O que eu tinha na cabeça? Que você tem hoje? Eu tinha na cabeça naquela época o seguinte, eu estou num barraco aqui de papelão, estou do outro lado da linha. A Elizabeth, que está do outro lado, lá em Diadema, na Davene, ela não vai me visitar aqui. Essa mulher nunca vai vir aqui na empresa saber onde fica a método, onde fica a empresa tal. Então, não ficar questionando quantos funcionários tem, etc. Então, isso já, de cara, eu já matei esse medo, esse receio. Foi aonde me encorajou. Né, a cada vez mais buscar clientes. Teve alguém que quis visitar seu escritório? Chegou a acontecer ou não? Chegou a acontecer em 2004, que o cliente queria visitar. Eu falei, rapaz, o escritório está numa grande reforma. Vamos deixar para marcar daqui a 2 meses. Aí, 2 meses, o cliente desistiu de vir visitar e eu fui visitar ele. E o cara... ele já confiou em você, aí já não teve a necessidade de fazer aquela checagem, né? Então, exatamente. Mas hoje, graças a Deus, a gente recebe muitos clientes aí, a gente visita também. E área específica, imagine com 21 anos de idade, um moleque abrindo uma empresa de engenharia para trabalhar para a indústria, da Vene, Dolly Refrigerantes, e tudo o Ito, partiu, né, daquela empresa que você foi chamado para vender, né? Você ficou pouco tempo ali, quantos meses? Eu fiquei ali, eu acho que 1 mês ou foi 40 dias. O cara me deu uma Listel, cara. O cara me deu uma Listel. Pra você ter ideia, ele me pagava R$ 450 ali por mês. O salário mínimo naquela época era 380. E eu gastei R$ 2.000 de conta de telefone em 1 mês. E ele fez... Quase quebra a empresa. Ele fez eu pagar a metade, entendeu? Se ele não tivesse te cobrado o telefone, talvez você não tivesse saído. Mas daí você pensou, se eu estou pagando o telefone, estou fazendo tudo, faço sozinho.
Não, e outra coisa, eu falei, isso aqui é muito bom, é muito fácil, cara. Se é para ligar para as pessoas para vender serviço, eu vou vender para mim, entendeu? Eu quero até que você fale, Luciano, aqui. Você comentou ontem, mas tem gente que não assistiu a live de ontem. Quantas ligações você fez em um mês? Eu fiz mais de 2.000 ligações só na Listel em um mês. Vendi Aí um tem serviço. vendedor, Vendi um Luciano, tem vendedor que quer serviço. vender. Você fala assim: com quantas pessoas você falou ontem? Três, cinco, oito. Não vai vender. Não vai vender. E outra coisa, até hoje, para você vender, para você ter qualidade na sua venda, por que eu estou focando mais em venda aqui, falando com vocês de venda? Porque vender assim, o crescimento do universo. Vender é fazer negócios, é o que traz a prosperidade. Não tem outro meio. Pra você ter ideia, o primeiro negócio que foi feito foi há 4.500 anos antes de Cristo, certo? Lá na antiga Grécia, que o cara trocou um carneiro no cobertor. Aí o cara do cobertor falou assim: eu não quero um carneiro, eu quero dois. Então já teve um balanceamento ali, certo? Então, daí para cá começou, esse foi o primeiro negócio registrado. Daí para cá viu que era bom e começou a fazer as trocas por necessidade, Que aonde era a pecúnia, né? exatamente. Aí começou com isso, quando foi lá em 1500, já depois de Cristo, 1531, surgiu a Bolsa de Valores, lá na Antuérpia. Depois veio lá em 1817 a Bolsa Brasileira, e assim foi. Mas foi pessoas fazendo network e fazendo contatos de venda, né? Então, isso que é Ou evolução. seja, desde que vendas começou no mundo, desde que negociação começou no mundo, continua seguindo o tripé: comunicação, É network e vendas. princípio, não tem outro meio, é princípio. Quando você Escambola. vai em outro país visitar, você não vai visitar um país só para apertar na mão do presidente, você vai para vender, você já vai com. Por exemplo, quando o Bolsonaro foi lá na Rússia, ele chegou lá, já foi certificado que ia comprar fertilizantes de tal modo que o Brasil não ia faltar fertilizantes, Já mesmo a Rússia sinalizou, estando em guerra. né? Eu tô indo É, por um propósito, né? então tudo tem que ter esse propósito de fazer negócio, né? E o negócio, um puxa o outro. Às vezes você vai fazer uma visita para um amigo, lá você faz um negócio inesperado. Quantas vezes E eu olha, eu já quero fui fazer uma avisar. visita e fiz negócios? Então, quero avisar o pessoal que está na live que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos fazer a live Os Destemidos, aqui no Instagram do Luciano e no meu, para que a gente possa inspirar as pessoas no propósito, no empreendedorismo. E o Luciano vai trazer toda a experiência dele. E a gente vai sempre falar muito da história dele, que de fato é muito inspiradora. Mas nessa live de ontem e hoje, um dos focos maiores nossos era falar sobre a questão desse momento do Brasil, que quando as pessoas escutam falar em crise, parece que não tem solução, mas na crise o dinheiro troca de mãos, muita coisa pode acontecer. E eu queria que você falasse um pouquinho, Luciano, com toda essa experiência que você tem, porque você está falando da venda, mas eu sei que um dos grandes diferenciais seus é ajudar empresas grandes a resolver problemas de dívidas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais os desafios que as pessoas, como lidar com esses desafios que envolve dívidas durante essa crise que a gente está vivendo agora, onde 70% dos brasileiros empresários estão com dívidas. Eu vou responder sua pergunta e depois eu vou responder aí do Miguel também, que ele perguntou qual o conselho para quem quer começar na área de vendas. Você só me diz qual que é a área que Fantástico. você quer vender, viu, Miguel? Aí eu posso te dar um conselho aí, porque é importante saber a sua área. Sim. Olha, esse momento que o Brasil está passando, na verdade, nós estamos em crise desde 2013, tá? Então, o Brasil é um país. Gente, existem ciclos, tá? Existem ciclos e o Brasil está no meio desse ciclo, porque existe um grupo chamado o Grupo de Bilderberg, é um grupo com 150 multibilionários eles detêm 99% da riqueza do planeta, ali estão os Rockefeller, os Rothschild, os donos de todos os bancos. Então, esse grupo de Bilderberg detém as diretrizes do planeta. Não adianta correr disso, não consegue correr disso. Então, o Brasil está nesse centro do furacão desde 2013. Então, a coisa vem desde 2013.
Então, um tenta levantar quando eles determinam que aquele país precisa levantar. E tem uma grande mudança aí, mas por que não deixou o Brasil prosperar? Porque esse grupo de Bilderberg não deixa. Então, é um comando generalizado para que os países emergentes não saiam de uma determinada linha. Quando chega na determinada linha, eles cortam. E o Brasil tem essa crise desde 2013, já teve muito pior, mas 2013 para cá está dramático. Por quê? Já fechamos mais de 6 mil empresas, 84 grandes multinacionais foram fechadas. Nós estamos falando de 2,5 milhões de empregos que foram perdidos dessas 84 multinacionais. Tá? Então, isso daí tirou muito dinheiro do Brasil. Em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, o Brasil tinha 3 trilhões de PIB. E hoje nós estamos, há 11 anos depois, fechamos com menos de 3 trilhões aí. Então, você vê que o Brasil não cresceu. E naquela época, os Estados Unidos estavam com 18 trilhões. Os Estados Unidos fechou o ano passado com 29 trilhões. Cresceu 1 trilhão por ano e nós não crescemos nada. Recuamos. Por quê? Esses países não querem que o Brasil cresça. Porque se o Brasil crescer, o Brasil bota sobre todo mundo. Porque nós temos a melhor água, nós temos o melhor minério do planeta, com mais teor. Por exemplo, hoje você consegue tirar ouro debaixo da terra com 6 gramas por tonelada de terra, você consegue tirar 6 gramas de ouro. Em nenhum lugar do planeta Terra, fora o Brasil, você consegue tirar 6 gramas. Tira um pouquinho na África, mas a jazida é muito pequena. Então, essa crise foi apertando os brasileiros. Para quê? Se você tem uma população endividada e eu consigo estar no comando. Então, se eu tenho uma pessoa... Eu estive no supermercado no dia 23 mais a março. Eu olhava no rosto das pessoas, eu via ali uma tristeza nas pessoas. A Márcia uma falta de perspectiva, né? Um desânimo. As pessoas estão tristes porque as pessoas não conseguem encher os carrinhos mais. O Idson é meu amigo e quando ele morreu, antes dele morrer, ele falava para mim, Luciano, eu visito as minhas lojas, eu não consigo ver mais os meus clientes sair dos mercados com os carrinhos cheios. Então, apertou-se muito, apertou demais, subiu a inflação. E o brasileiro endividado, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Isso é mental, ele fica triste. Quando ele fica triste, ele não pensa em possibilidade de crescer, ele não pensa em riqueza, ele acaba sossegando com aquilo ali e fazer manobra só para sobreviver. Né? Então, infelizmente, nós estamos assim desde 2013, que isso apertou muito no Brasil. Para evoluirmos, você tem que pensar diferente. Tem que fazer alguma coisa diferente para poder você criar outra fonte de renda. Não dá para esperar que vai melhorar por questões governamentais. Esse país só melhora, só cresce com o empreendedorismo. Vamos começar empreendendo em pequenas coisas e vai descobrindo oportunidades. O Vinícius eu falei para ele que eu que vou construir a fábrica dele. Ele está começando a fazer trufas na casa dele. E há 2 semanas atrás, eu acho que eu liguei para ele alguma coisa, eu falei, Vinícius, você sabe do Alexandre Costa, que é o dono da Cacau Show? Eu acho que ele falou que não sabe. Eu falei, Vinícius, o Alexandre Costa começou empreendendo no quintal da casa dele, fazendo chocolate, e depois colocava no fusquinha dele vendendo. Hoje, eu estive lá 2 semanas atrás, lá tem o faturômetro, pra você ter ideia. É a primeira empresa no Brasil que tem um painel escrito faturômetro. E o ano passado ele faturou quase 9 bilhões de reais vendendo chocolate. Então, ou seja, você pode fazer dinheiro de várias maneiras se a sua mentalidade estiver alinhada. Eu falo uma coisa para a minha equipe que é o termostato, né? Existe um termostato que tem que ser ajustado dentro da cabeça da pessoa. Exatamente. Isso então eu falei. É possível diferente do negócio. Indiferente do negócio, porque você vai ganhando experiência naquilo e você vai sentir que o negócio está te levando para outro lugar. Está ganhando dinheiro, está evoluindo. Porque uma coisa eu te falo, o que não está crescendo está morrendo. Então tem que prestar atenção nisso. O Brasil não está crescendo, então o Brasil está morrendo.
Isso é E nós fato. temos mais uma questão que a gente precisa se atentar daqui para frente. O nosso país está envelhecendo. Para os próximos anos, o número de jovens vai diminuir. Então, nós que estamos hoje ativos, a gente precisa preparar o nosso futuro, porque a maioria da nossa população não vai ter aposentadoria lá na frente. E com o número menor de jovens e a contribuição menor, não haverá nada que se faça que não seja empreender. Então, gente, não fica desanimado porque há caminho. E também não fique esperando que alguém vai fazer algo por você, porque não vai. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Não, não vai porque o controle está sempre acima da população mais humilde. Então, se você detém ali a maior população sob controle, essa população não vai revoltar e não vai para a rua, não vai reivindicar. Por isso que eles mantêm ele debaixo da linha, vamos falar assim, pobreza, extrema pobreza, né, que é a maioria, né? Hoje, para você ter ideia, eu estou tentando legalizar um pessoal, ajudando aí, nós temos 298 mil garimpeiros ilegais. E por que eu não consigo, estou lá sofrendo pra caramba e não consigo legalizar esses garimpeiros? Por quê? Se 298 mil garimpeiros ilegais entrar na legalidade, ele vai colocar mais um funcionário, ou dois ou três. Então nós estamos falando quase 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. E esse cara tem família. Então se multiplicar por três, estamos falando de 3 milhões de pessoas que pode não votar na pessoa que ele detectar que está sendo judiado, entendeu? Então, é um controle tremendo, que isso vem não é de agora, vem de muito longe e foi passado para isso. Mas voltando lá na sua pergunta das dívidas, o que você faz para sair de dívida? Dívida, você tem que detectar a gravidade da sua dívida. Se é dívida tributária, o que você faz com dívida de tributos? De carros, de impostos, de receitas, de PTUs, etc. Está endividado, você deixa para negociar isso no refis de novembro e dezembro de cada ano. Então, as prefeituras, os estados e municípios, eles abrem essa janela. Então, se é dívida de um carro, se é dívida do IPTU da sua casa, mas você está apertado ali, não fica desesperado porque está devendo aquilo. Aguarda chegar o momento certo, final de ano, vai lá na prefeitura. Hoje não precisa mais ir na prefeitura, você não gasta mais nem transporte para ir lá nem estacionamento. Vai no site da prefeitura, digita lá sua inscrição imobiliária e faz o parcelamento ali. Se é carro do mesmo jeito, se é imposto do mesmo jeito. Isso te dá um respiro para você ficar legal e trabalhar. Se é dívida de banco, se você está devendo banco, pegou um empréstimo e está apertado ali, está desesperado, não está dormindo à noite porque está devendo banco, meu amigo, vá dormir tranquilo, sossegado. Deixa para pagar esse banco depois. O banco está te ligando, recebe a ligação, meu amigo, não posso pagar agora, quando der eu vou aí acertar a nossa dívida. O que você faz com isso? Daqui a um ano, entrou um dinheirinho, opa, e agora eu tenho um dinheiro, eu creio que eu consigo pagar aquela dívida do banco. Liga para o seu gerente e fala o seguinte, eu estou devendo 10 mil. Estou devendo 10 mil reais, mas com juros minha conta já está em 28, porque banco é assim, né? É juros compostos, então vai virando a bola de neve, já está em 28 mil. Meu amigo, é o seguinte, eu tenho aqui 5 mil reais para quitar a dívida. Vamos quitar, eu preciso do meu CPF limpo, eu preciso sair da inadimplência, você consegue me ajudar aí? Aí vocês estão perguntando, né? Se o cara pegou 10, está em 28, por que ele quer pagar com 5? Essa conta não fecha. Certo, Rose? Sim. O que está por trás disso? A conta sempre fechou. Porque quando você pegou os 10 mil, você pegou 10 mil, você já pagou ali 6% de seguro dos 10 mil reais. O banco ele é segurado pelo Banco Central. Entendeu? O banco nunca perde, né? Então o banco nunca perde. O banco já ganhou. Quando você passou aí dos 3 meses de nada, que não pagou, que judicializou, etc., o banco já usou seu seguro, que você pagou o seu seguro, o banco já recebeu do Banco Central. Por isso que o Banco Central tem que ter um dinheiro autossuficiente para poder fazer essas quitações. Então tudo é segurado.
Então, essa é uma dica que no aperto financeiro, eu já fiz isso. E, eu, assim, semana passada eu fiz uma negociação no cara lá da Paraíba, lá de São Bento das Redes. O cara estava pagando R$ 30.000 por mês de prestação ao banco, desesperado lá, todo o dinheiro que ele ganhava das redes, ele é fabricante de redes. Todo o dinheiro ele pagava lá. Eu falei: é o seguinte, amigo, você não vai pagar, deixa que eu vou negociar essa dívida com o banco para você. Você vai ficar 10 meses sem pagar o banco. Quando for em dezembro, deixa que eu vou ligar no banco com você e eu vou resolver. E você vai pegar esses R$ 30.000 que você estava pagando no banco, vai colocar dentro do seu negócio e vai viver, cara. Senão você não vai chegar ao final do ano, você vai ter um infarto aí com esse problema que está tirando o sono dele, está tirando prosperidade. Resolvi, final do ano, ele quitou o banco, muito menos dinheiro que ele imaginava, e a fabriquinha de rede dele comprou até mais uma máquina e está prosperando, né? Extraordinário Deu as dicas para ele. você falar Assim, isso, Luciano, porque no Brasil tem pessoas que adoecem por causa de R$ 1.000, 2.000, 10.000 de dívidas. Eu já é devi porque meio o milhão, brasileiro, eu já devi meio milhão. Quando eu devi meio milhão, eu liguei para minha advogada e ela me instruiu. Mas eu tinha condição de ter o acesso a alguém que me instruiu, porque quando eu entrei no endividamento, eu recebia tanta correspondência me assustando que eu entrei em desespero. Ela falou assim: não abra as correspondências. Eu vou monitorar a sua situação e eu vou te informando. E aquilo me deixou um pouco mais calma. E o que está acontecendo no Brasil? Tem pessoas que estão entrando em medicamentos, estão adoecendo, ela não consegue nem dormir à noite, desesperada. E aí é o que você falou, a pessoa tira totalmente a prosperidade dela e ela não consegue nem arrumar recursos para fazer o mercado, para pagar o aluguel, ela não tem essa habilidade de negociar, ela não entende esse jogo que você hoje já entende. E isso é muito importante, porque eu acho que depois dessa live, muita gente vai começar a repensar esse medo e esse desespero quando está numa situação de endividamento. Porque uma coisa que me impressionou em você foi você dizer assim: eu durmo em paz. Eu aprendi mesmo com dívida. E isso é extraordinário. Porque ah, a tua habilidade de entender o que está acontecendo, você sabe o jogo do dinheiro. Quem não sabe, adoece. cara, quando eu quebrei em 2013, aí bem próximo aí. Quando eu quebrei em 2013, que eu fui construir um prédio, minha habilidade é construções industriais, então de indústria eu fui para um prédio. Quando eu peguei um dinheiro lá em 2013 no banco, e eu quebrei porque eu peguei um alto valor em banco para construir esse edifício, só que o mês seguinte eu tinha que pagar lá uma parcela brutal do próprio dinheiro. Eu falei: caramba, meu. Aí eu paguei duas parcelas, eu falei: peraí, tem algo errado. Eu peguei lá, foi 10 milhões. No mês seguinte eu tinha que pagar 175 mil do próprio dinheiro. Quer dizer, eu fiz errado, não pedi carência, não pedi um mês de carência, no mês seguinte vem boleto para pagar. Eu falei: caramba, eu voltei no banco lá, eu falei o seguinte: olha, cara, eu preciso que você, eu fiz uma coisa errada. Eu estou construindo, esse dinheiro foi para lançar um prédio. O prédio não vai ser lançado agora porque entrou na crise. Eu preciso que você me dê 6 meses de carência. Eu falei: não dá mais para dar 6 meses de carência porque você já assinou o contrato. Eu falei: realmente, não tem como voltar. O que eu fiz? Deixei de pagar até eu respirar, porque ia acabar com o dinheiro todo da empresa. Ia acabar com o E dinheiro você de precisava fazer de ganhar. daquele fôlego para trabalhar, porque você Eu ia precisava acabar com o gerar dinheiro da. dinheiro. O dinheiro não. Os 10 não dava para terminar o edifício. Eu ia botar o dinheiro da empresa, ia acabar com o dinheiro da empresa. E acabei fazendo isso. Veio a crise, eu lancei, não tive sucesso, é difícil. Segurei o banco. Falei: agora tem que segurar o banco. Quando foi com 36 meses depois, que venceu o contrato, eu fui lá no banco, negociei por R$ 100.000. Então, com R$ 100.000 eu Olha a quitei o banco, diferença. porque eu falei: o banco já recebeu 900, já recebeu 10 mil mais os juros do seguro do Banco Central, porque existe esse seguro. Então, e foi preciso fazer isso. Não me orgulho disso, mas aprendi, foi uma lição. Essa lição foi tão fantástica que hoje, por exemplo, se eu pegar dinheiro com o banco, é para ganhar dinheiro com o banco. Entendeu? Se eu Você posso pegar aprendeu o o dinheiro. jogo do dinheiro, né?
Exatamente, você não pega dinheiro seu para poder fazer um negócio, pega o dinheiro do banco para poder fazer um negócio. E aí você gira e o seu se deixa rendendo em bolsas e outras coisas, fazendo negócio. Então, esse é um Luciano, jogo que extraordinário. pode ser de pequeno ou Ó, de grande. e nós vamos falar muito disso nas nossas lives futuras. Eu tinha te feito uma pergunta lá atrás, a gente acabou mudando de assunto, mas eu queria que você falasse aqui, que vai ajudar muitas pessoas a entenderem que é possível prosperar. Quais são os negócios que você tem hoje? Você falou aí da construtora, mas eu sei que você também tem outros negócios. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O meu maior negócio hoje é mineração, né? Mineração é uma coisa muito forte, que eu entrei nisso em 2013, tá? Quando eu vi uma passagem bíblica que falava assim, retirar as riquezas debaixo da terra. Então, dificilmente você vê um minerador quebrar no país e no mundo, porque a matéria-prima é a jazida, é o que você está tirando debaixo da terra, pra você ter ideia. Hoje eu sou um grande produtor de barita, hoje eu produzo barita. Barita, gente, é um pó, tá? Então, pra você ter ideia, isso aqui, ó. Mostra, alguém está vendo aí? Isso aqui é barita. Isso serve para perfuração de poços de petróleo, serve para combate à radiação de paredes de raio-x, serve para fabricação de tintas de alto valor agregado, pastilha de freio dos carros. Tá? Alguns fabricantes de pastilha de freio usam a minha barita aí para produzir pastilha de freio de caminhões, veículos, etc. Roda de trens, né? Então, isso aí tem N Fantástico. aplicação. Então, essa empresa que, vamos dizer que é uma das grandes prosperidades aí. Mas eu atuo também no mercado de, é, do minério. O minério é uma cadeia, né? Então, de escória de forno. Atuo também com cervejaria, né? Você provou a nossa cerveja, a cerveja Flor. Então, a Gente, cerveja fantástica. A é uma primeira fábrica vez que eu provei uma de cerveja cerveja de artesanal. café e eu achei deliciosa. É muito boa, é um espetáculo aí, é uma cerveja artesanal. Tem E nos vários Estados Unidos, sabores, viu, gente? Tem vários. sim, tem alguns investimentos nos Estados Unidos, que a gente está lá desde 2015, né? Lá já eu e a Márcia, né, temos o Cartório Brasil, que a gente faz vistos, green card, passaporte para muitos brasileiros. Tem também lá a Escola de Inglês, que é para brasileiros, com certificação internacional. Tem também a universidade lá nos Estados Unidos, que é a Uniamer Inter. E também temos algum negócio lá na Califórnia, que é a Sky Bioscience, que é a empresa que fabrica colírios. Então, isso é alguns dos negócios que a gente tem. E buscando mais, Extraordinário. de olho Ó, e de nós olho em vamos algumas falar muito oportunidades, disso, hein? porque você não pode parar, Ó, né? já segue o Luciano, segue eu, que toda quinta-feira, 20 horas, nós vamos ter a live dos Destemidos para ajudar esse país a prosperar. E quem for de fora do Brasil também vai poder prosperar. Antes de eu fazer a outra pergunta aqui, que ainda não foi respondida, mas a gente vai responder agora, eu quero ler a mensagem aqui do Toninho, que ele disse assim: boa noite, estou em São Bernardo do Campo, sou casado com a tia do Luciano, a Geraldina. E ele disse que te admira muito. Maravilha, delegado, tudo bem aí, delegado? Deus te abençoe, vamos tomar um café. Obrigado aí. Ó, e aí, Luciano, eu quero que você responda aqui a pergunta do José Miguel sobre as vendas. Ele falou: qual conselho você daria para quem quer começar hoje na área de vendas? Eu fiz uma pergunta para o José Miguel, qual que seria a especialidade dele, né? Se ele já tem algo em mente para que ele queira vender. E qual que é a região que ele quer atuar. E já vou avisar o seguinte, ó, quem quiser trabalhar com vendas, eu estou selecionando pessoas para minha equipe, estou dando treinamento e estou abrindo oportunidades para quem quer crescer no mundo das vendas, que esse é um negócio que em qualquer área vai dar certo. Tem que começar. Então veja aí, Você tem viu, que José começar, tá? Miguel? Só tem que começar. Um dado importante que não é só porque você gosta de um negócio, não é, por exemplo, não é só porque você gosta de comida que vai abrir um restaurante. Se você não souber de negócio, não adianta você gostar de comida, porque você pode quebrar seu restaurante, tá? Então não adianta você, vamos dizer, gostar de minério e não entender nada de minério, não entender do negócio que está por trás disso. Excelente o que você falou, Luciano. Eu falo muito isso para as pessoas. As pessoas
elas querem vender produtos, elas querem vender serviços, só que se você não vive aquilo que você está vendendo, é muito difícil. Você querer vender algo que você não conhece, que você não vive. Então, estudar sempre é necessário. Tem uma pergunta aqui, ó, da VRI Imóveis, que diz assim: quando você paga o valor mínimo que o banco oferece, a gente entra em uma lista negra do banco e não conseguimos mais fazer negócios com o banco que negociou essa dívida. Como fazer neste caso? Nesse caso, é melhor você segurar, em vez de você pagar o mínimo, é melhor você dar uma segurada para você ir junto esse dinheiro que você estava pagando o mínimo. Eu Pega esse vou dar dinheiro, uma bota na, resposta. Eu vou dar uma pega esse dinheiro, resposta bota aqui para numa essa conta pessoa, poupança, é, e porque isso bota numa conta aconteceu poupança, comigo. Eu tive esse problema no banco em, acho que 2000, 2001, faz muitos anos. Quando você entra nessa tal lista negra, eu me lembro até hoje que um gerente do banco me procurou, porque eu tinha um bom faturamento, e eu falei, não, mas o meu nome está na lista negra. Ele falou, eu tiro. Gente, qualquer gerente de banco, se ele tiver interesse na sua conta, ele resolve isso. Então não sofre com isso não, tá? Ninguém quer ficar na lista negra, é óbvio. Mas caso isso aconteça com você, não se desespere, tem como resolver. tem. E a outra coisa que pode ser feito também é você segura os 3, 4 meses esse pagamento, não sei quantas parcelas você tende a pagar, ou tem a pagar ainda, e você faz esse tipo de negociação que eu fiz. Porque esse dinheiro que você pegou, que seja de cartão de crédito, que seja do financiamento, do dinheiro emprestado, esse dinheiro já está segurado pelo Banco Central. Então, você pode fazer. Você acaba criando força com o gerente da conta para você quitá-lo. Tá? Perfeito. Luciano, é, nós vamos encerrar nossa live, mas Já vai antes eu encerrar? quero pedir para as pessoas que já deu uma hora. Você quer continuar? A gente continua. É que você falou, olha, eu tenho um horário e eu estou respeitando o Não, nosso não, tempo. eu tô A gente, de boa aqui, que dá para dar mais uns conselhos aí, então, assim, se o pessoal, se a ótimo, galera quiser. maravilha. Ó, Então, a Valesca tá falando o seguinte, ó, é no Bacen, depois de um tempo ele sai porque eu consegui no mesmo banco. A Valesca, ela comentou que ela fez essa negociação que você sugeriu há muito tempo atrás. A Valesca é da minha equipe, tá? Ela disse certo. assim, no mesmo banco, o crédito depois de uns anos eles acabam tirando, né? Muito bem, Valesca. A Valesca confirmou aquilo que o Luciano e eu falamos aqui, que conforme o teu relacionamento com o banco, vai chegar uma hora que eles vão tirar você dessa lista. Gente, o segredo que eu vejo é assim: venda o máximo, aumente o seu faturamento, porque todo mundo vai querer o seu dinheiro. Então, em vez de você ficar sofrendo sem dormir, vai aumentar a receita. Não, e o interessante é o seguinte, você consegue, por exemplo, essa mesma negociações que eu fiz lá com o banco na época, eu trabalho hoje com o banco do mesmo jeito. Então, o gerente é o mesmo, meu amigo, ele toma café aqui em casa. Então, o gerente é meu amigo. Ele tem 30 anos de banco, pra você ter ideia. Então, é o último compromisso que você fez, quita, porque isso é um jogo, gente. Dinheiro, dívida, comprar, vender, isso tudo é um jogo, tá? Então, você tem que vender. Para prosperar, não tem outro meio, é vender. E quando você. Ah, mas eu preciso vender quando algo tiver concreto. Cara, quando você está montando uma fábrica, quando você está Vende montando uma primeiro, fábrica, você resolve está. depois, né? Quando você está montando uma fábrica, está montando uma mineradora, você já tem cliente, porque você já deu um prazo, olha só, daqui um ano eu coloco minha barita para vender e você já vai assim, fazendo uma lista de pré-clientes, entendeu? Já vai fazendo os pré-contratos, cartas de intenções. Isso não estou falando no mundo da mineração, no mundo também de agroquímicos, agronegócio. A gente trabalha assim. É uma pré-venda futura, sem compromisso jurídico, que você, quando terminou a sua fábrica, você já tem um cliente ou uma linha de clientes que você consegue vender. Mesma coisa qualquer tipo de venda, do pequeno negócio. Mas, gente, tenha foco. Se você não tiver foco naquilo que você está fazendo, se não tiver. Ah, eu tenho um salão de cabeleireiro. Tá, eu sou cabeleireira, então tenho um salão. Eu vou ficar milionária com salão de cabeleireiro? Impossível. Não dá para você ficar milionária com um pequeno salão de cabeleireiro. Por quê? Você é o braço. Você
seu braço, você corta a unha, você corta o cabelo, você maquia a mulher. Então, você tem um limite, é humano. Não dá para você prosperar ali de tal forma. Então, você vai pagar o aluguel, vai tirar o dinheiro para a sua residência agora. Para você crescer como salão, bota uma pessoa no seu lugar ali e vai abrir um segundo salão. Aí você já tem dois. Bota o terceiro salão, beleza. Aí você começa a ter uma rede de salão de cabeleireiro. Aí você tem várias fontes. Aí não é um braço só, é vários braços trabalhando para você. Porque o que te faz prosperar são multiplicações. São multiplicações de produtos, de serviços e talentos através de outras pessoas, né? Você É precisa isso que aumentar a faz sua evoluir. capacidade geradora de riquezas, aumentar a receita, aumentar o número de pessoas, criar alternativas para o seu negócio crescer e não ficar esperando, porque os negócios convencionais, eles têm uma dificuldade de crescer, né? Se você precisa começar a conhecer pessoas como o Luciano, que já tem uma experiência, que está lá na frente, ele já tem vários códigos que ele aplicou no negócio dele. E uma das coisas mais incríveis, Luciano, que a gente está vivendo hoje, são pessoas como você, como o Abílio Diniz, né, que a gente começou a live falando dele, eu quero comentar dele também. Pessoas que se dispuseram a ensinar outras pessoas. A gente nunca teve essa oportunidade no mundo. A internet nos dá uma oportunidade extraordinária. E nem todo mundo está aproveitando, né? Cara, a internet a internet, o WhatsApp é uma excelente ferramenta de venda, só que é o seguinte, muita gente não está nem paga, por exemplo, meu telefone é TIM. Tem muita gente que não paga nem a conta da TIM porque está usando o Wi-Fi no WhatsApp. Gente, se der um problema aí, você vai ficar sem comunicação, porque você confia no WhatsApp. Eu falo isso para alguns encarregados que eu tenho aí, eu já falei isso, então eles voltaram e pagaram lá a conta, porque está tão acostumado o negócio na internet que acha que Parece tudo é tão WhatsApp. fácil, né? Acha É. que tudo é WhatsApp. Olha, vender é energia, então você tem que. O que você tem que fazer? Não manda só mensagem quando você quer vender. Você tem que ligar para a pessoa do outro lado, você tem que sentir a pessoa. E não adianta você fazer uma ligação com um problema de tristeza, porque a sua energia vai na ligação e você pode. É melhor você não ligar do que você ligar para alguém para vender com problema emocional, com algum tipo de tristeza. Porque isso te leva, essa energia te leva ao seu ouvinte, ao seu cliente, e você perde a venda com isso. Então é importante você estar numa boa sintonia, com uma boa energia para você ligar para a pessoa do outro lado que você vai vender. Então, é muito mais certeza de você vender. E o cliente não quer só ficar lendo mensagem. O cliente quer te ouvir. O cliente quer te ouvir, quer saber de quem está comprando, sabe? Porque você demonstra interesse, você tem que demonstrar interesse pelo cara. Se, se é, por exemplo, uma loja física, qual que é o atendente? Não bota pressão? Assim o cara entra já na loja, bota pressão. Não põe pressão, cara. Se você deixa o cara ver a roupa lá, depois você vai, gostou, tal. Então, se você é um corretor de imóvel, puxa vida, o cara te deu o cartãozinho lá para você, ou te deu o telefone, você fica a semana inteira ligando pro cara, ou mandando mensagem pro cara. Não, não é nem ligando, que Tem nem que ligar o cara mudar a liga mais. abordagem, O né? cara Tem que fica mudar a a abordagem. semana inteira mandando mensagem pro cara. Meu, não põe pressão. Você tem que ir com calma. Pô, você gostou lá, quer passar lá de novo naquele imóvel, tomar um café com a gente? Mas não, cara, os caras botam pressão. Fui visitar um imóvel ali em Alphaville e o cara ficou. Eu tive que dar uma aula para ele, porque ele ficou lá uma semana inteira botando pressão, mandando mensagem, ligando. Eu falei, rapaz, é o seguinte, escuta aí 5 minutos. Tive que dar um treinamento para ele parar de botar pressão. E depois ele mandou uma mensagem agradecendo, falou que os clientes não chamou ele mais né, assim, vendedor de sabão, que ele falou que botou um apelido dele vendedor de sabão, porque ele ficava direto mandando mensagem para os clientes. Eu enchi o saco, e é alto padrão, né, apartamento de É, 6 milhões. é Então, importante o que você está falando, Luciano, porque assim, cada tipo de produto, serviço e nível que você está trabalhando tem uma linguagem diferente. A linguagem, por exemplo, do digital é uma, da mineração é outra, da corretagem de imóveis é outra. Existe uma linguagem para facilitar a sua venda de um produto ou de um serviço. O Vini Strider, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. Qual a mensagem que você falaria
se todos os brasileiros estivessem te ouvindo? Excelente pergunta, Vini. Vender alguma coisa, Vinícius. Pare de trazer prosperidade. Vender para ele ou para alguém. Ah, você não tem um produto. Cara, busca no seu meio alguém que tem algum produto para vender. Porque é o seguinte, você tem 24 horas por dia. Você trabalha 8, mais 1 de almoço, 9, mais 2 de transporte, 11. Você tem mais ali 13 horas. Vai dormir, obviamente, 6, tem mais aí 1 hora de redes sociais. Cara, vai vender algo para alguém nesse intervalo que você tem uma nova fonte de renda. Então, esse seria um conselho que eu dou para os brasileiros. Porque vender, ali você descobre vender outra... alguma coisa, vender traz prosperidade. Exatamente. Então, quando você está vendendo alguma coisa para alguém, começa com, por exemplo, a Márcia tem lá o Vervio, tem óculos lá, tem uma menina lá de Maceió, né? Eu falei para ela, ó, vai, e outra lá de Brasília. Eu falei para ela, vai vender óculos da Overview, vende óculos, você ganha as comissões aí, daqui a pouco você está com uma marca de óculos vendendo para você. Tudo começa com um teste para você se dar bem vendendo algo para alguém, se você não tem indústria, se você não tem negócio, se você quer investir pouco, ou você quer investir quase zero, só o seu tempo, é isso aí, vender algo para alguém. A Valesca, ela tá te mandando uma pergunta aqui. Luciano, na sua opinião, deixa eu fixar aqui a pergunta dela. Na sua opinião, quais as 3 principais características que um vendedor não pode deixar de ter com base no que você se tornou hoje? Dominar o que você está vendendo, ter um conhecimento profundo que você está vendendo, porque isso não tem preço que pague, cara. Você tem o conhecimento que você está vendendo. Você vai vender um serviço de engenharia, então você tem que dominar o que você está vendendo, para você passar confiança para o seu cliente. Se é produto, dominar as partes técnicas do produto. Porque eu posso vender na televisão, você também pode vender na televisão, mas se eu não tiver um interesse maior pelas partes técnicas daquela televisão que eu estou vendendo, eu posso, por exemplo, uma televisão de uma marca inferior vender mais rápido do que uma televisão que ela se vende sozinha, com a Samsung, por exemplo. Isso é fundamental. Segundo, prazo. O que você prometer, entregue. Se é produto, se é serviço, não faça o cliente ficar te ligando, te questionando a questão de prazo. Isso é fundamental. O cliente paga até mais caro na segunda compra se ele vê que você entregou no prazo, porque a ansiedade hoje é muito grande por questão de prazo. Comprou, o cara já quer receber. Então, antes de você vender, certifique-se direitinho, fala assim, eu vou vender um produto para alguém. Como é que está a minha logística de entrega antes de eu dar o prazo lá? Então você já vai com algum dever de casa já pronto para quando você falar assim, eu entrego em 3, 4 dias, é 3, 4 dias que você vai entregar. Se você antecipar, melhor ainda. O terceiro que eu te dou de conselho é você olhar se tem produtos ou serviços de concorrentes parecidos, estude essa concorrência, olha seus produtos, olha do cara, e aí você consegue ali ter uma margem de qualidade, de preço parecido, para que você venda. Se o produto é melhor, infelizmente, o Brasil, devido a essa crise que está se arrastando há 11 anos, nós estamos optando por muito preço. Isso acontece comigo todo dia. Só que você tem que vender solução. Eu tenho um grande cliente que eu estou vendendo um serviço no aeroporto de Araraquara. A mulher tem uns hangares lá, tem alguns aviões, e a doutora lá saiu do avião, pisou o sapato, escorregou e quase quebrou a perna no hangar. Porque pintaram o piso dela com epóxi. Ela queria o piso com epóxi, pintaram o piso com epóxi. O que eu estou indo lá fazer? O que eu fui lá ver na terça-feira? Eu falei, olha, eu não vou pintar seu piso com epóxi. Eu vou garantir que você nunca mais escorregue no seu hangar com seu sapato. Cobrei 3 vezes mais caro do que o cara ia cobrar para pintar de epóxi e a mulher fechou o serviço comigo. Porque você tem que ter uma preocupação
do que o cliente espera. A mulher quer o piso É o bonito, mas ela não quer, alinhamento de expectativas, né, Luciano? ela não quer Alinhamento de escorregar mais. Então, se eu expectativas. pintar com epóxi de novo, ela vai escorregar novamente, por mais que você bota a tinta melhor do mundo. Então, eu fui lá, apresentei um produto para ela, que eu desenvolvi com o Tadeu, que você conhece, da Moche, e nós vamos tratar o piso dela, que nunca mais ela vai escorregar em ninguém. Então, tem que, Extraordinário. você tem que ter conhecimento para poder apresentar os seus produtos ou serviços para o cliente. Não deixe de Ó, então questionar muito. Se você perceber que o cliente está questionando muito, não responda sem saber. Eu já tive vendedor e eu aconselho também, sempre aconselho. Eu falo para algumas meninas que a minha área é muito técnica, é difícil de vender. Mas eu falo para elas, se não souber, não responde o cara, vá pesquisar e traz a resposta depois. O cliente vai te entender isso. Agora, se você tentou responder enrolando, o cliente E não cancela seu adianta pedido. mentir, né, Luciano? Mentir é a pior coisa. É melhor você falar a real, porque a pessoa vai ficar mais segura. Porque, gente, no final, a É confiança isso que o cliente vale espera. mais do que tudo. É. Ó, Sim. eu tô amando a nossa conversa e nós vamos ter outras lives. E se você chegou aqui agora, nós estamos fazendo a live Os Destemidos, toda quinta-feira às 20 horas. Ontem a gente fez, mas deu alguns problemas técnicos, então a gente fez a segunda parte hoje para concluir o nosso tema, que é trazer soluções para as pessoas que estão com dívidas, que estão preocupadas com essa situação financeira do Brasil. E a gente está trazendo aqui soluções através daquilo que a gente vive e inspirado nessa história fantástica do Luciano Oliveira, que é uma pessoa que se dispôs a ajudar outras pessoas e ele entrou aí nesse mesmo propósito que eu já tenho há algum tempo. Quem me acompanha sabe que eu já estou há algum tempo aqui contribuindo com empreendedores, com empresários, e a gente vai levantar empreendedores em todo o Brasil. Então, gente, primeira coisa, eu vou pedir para vocês fazerem aqui uma foto da nossa live. Eu Ô, vou Rose, tirar os eu comentários queria só um dar algo para pouquinho. alguém que ficou com a gente até agora aí, tá? Eu Já gostaria do vai dar. seguinte, Pode ficar tranquilo. Ó, daqui a... Peraí, segura aí, vou fazer essa foto. maravilha. O Luciano vai dar um presente. É aquilo que você tinha falado? É o seguinte, eu fiz um e-book, que esse e-book Isso, é tá aqui comigo. interessante, ele é das dívidas ao lucro. Então Então, nós vamos fazer o seguinte, quem Luciano, quiser ó. esse Peraí, e-book, nós vamos fazer o fala com a seguinte. Rose aí. Segura aí que eu já vou dar uma regra aqui pro povo não se perder. Pessoal, o Luciano vai liberar um e-book, que eu tô aqui com ele, ó. Das Esse e-book dívidas está à ao venda, esse e-book lucro. está à venda lá nas plataformas por R$ 39, mas eu vou doar isso aí para vocês, porque Isso, é o nós vamos seguinte, fazer o seguinte. se o Brasil Para você ganhar o e-book, prosperar, gente, você vai fazer um print da tela agora, para você ganhar o e-book de R$ 39,90. Você vai fazer um print agora, meu do Luciano. Você vai colocar nos seus stories, eu quero e-book. Ou você pode colocar, eu sou destemido. Você vai colocar no seu stories e vai marcar eu e o Luciano. Fez isso, você vai ganhar o e-book das dívidas ao lucro, porque na próxima live da semana que vem a gente vai falar muita coisa que está no e-book. Então você que já tiver com o e-book, você já vai trazer suas dúvidas para a semana que vem a gente poder te ajudar e te instruir mais. Ficou bom assim? Então, pessoal, faz a foto aqui minha do Luciano. Eu também vou fazer, ó. Faz o print da tela. Sorria, Luciano. Capricha maravilha, gente. na foto, hein, gente? Se a foto não ficar boa, não ganha o e-book. Show de bola. Acho que o da Rose travou, então a gente vai doar esse e-book para Voltei. vocês. Então, Estou doando esse e-book o para você Luciano dar já pegou. uma Ó, lida. pessoal, faz o print da tela. Faz o print da tela. Coloca nos seus stories, marca eu e o Luciano. Eu quero o e-book. E o Luciano vai mandar para as pessoas destemidas aí. Eu vou mandar esse e-book para você, estude esse e-book, pega os insights lá que eu coloco nesse e-book. E o que acontece? Você vai ver que tem coisas interessantes ali e você pode estar com esse problema na sua empresa, no seu negócio, e vai te ajudar. Porque é o seguinte, às vezes uma palavra, cara, uma palavra pode te levar a algo muito longe. Não precisa, às vezes, você ler um livro, às vezes uma palavra só uma palavra que está dentro daquele livro ali, você já mata a charada e você já pode ir muito longe. Tá? Então
a gente vai, toda quinta-feira, hoje foi sexta, mas a próxima quinta-feira a gente vai fazer outra live. A gente vai trazer alguns insights. Eu quero dizer para você o seguinte: dia 18, eu vou fazer também lá na Flor, tem um restaurante em São Paulo, que eu vou fazer lá um almoço de negócios, tá? Eu vou fechar o restaurante para o público, e esse restaurante vai ser só para nós fazer negócio, trocar cartões, se apresentar. A gente vai, tem lá toda uma estrutura para a gente se apresentar, o que você faz, o que você trabalha, qual a sua expectativa, e trocar cartões ali com os empresários e futuros empresários ali daquele almoço, porque é através desse network que a gente faz negócio. Eu fui em Portugal, fiz negócio com mármore, fui no Egito, fiz negócio do minério. Você tem ideia? É pedra, cara, é entulho. O negócio que eu fiz no Egito é entulho, cara. E entulho que eu botei alguns milhões no bolso. Por quê? Quem quer entulho? Difícil achar alguém. Resolvi um problema da siderúrgica e botei um monte de dinheiro no bolso e fiz a produzir cimento lá. Agora é o seguinte, o vendedor também e o empresário, pequeno, médio e grande empresário, tem que ser curioso. Você tem que ser curioso, cara. Além de você não ser para vender, tem que tirar essa timidez de lado. Perca seu medo. E ao mesmo tempo, seja curioso. Quando eu entrei nesse negócio de 2013, do minério, lá no Rio de Janeiro, foi porque eu fui curioso. Eu vi um saco lá, um bag, cheio desse pó. E eu perguntei para um geólogo, que hoje é meu geólogo, falei, Stamato, o que é isso daí nesse saco, cara? Falei, isso aí é barita, cara, isso é minério, isso aí serve para perfuração de poços de petróleo. O que eu faço? Aí eu perguntei de novo, tem que fazer pergunta, cara, não tenha medo de fazer pergunta. O que eu faço com isso? O que eu faço para entrar nesse negócio? Eu consigo entrar nisso? Aí ele olhou para mim e tal, falei, mas você não é de construções industriais, o que você quer com minério? Eu falei, não, cara, eu quero entrar nesse negócio. Eu acho que ele tem uma oportunidade de negócio para mim, eu quero conhecer. Tem como eu conhecer isso? Falei, na Bahia, tem um cara lá vendendo uma jazida. Cara, eu chamei ele para ir à Bahia. 3 dias depois, fui para a Bahia. Visitei a jazida, entrei na jazida, já mandei o financeiro pagar um sinal para a jazida, comecei a operar a jazida, saí de lá 15 dias depois, com a jazida operando no meu nome. Tem que ser rápido para tomar algumas decisões. Quando você... Prosperidade não tem área, né? Não tem. Quando você entende o negócio, você vê empresários aí com 15, 20, 30 empresas em vários países. O que resolve, o que é diferencial disso? São pessoas. Fecha o negócio, coloca para andar e coloca uma pessoa para cuidar. Eu ando na Bahia uma vez por mês. É a maior empresa que eu tenho. Mas são pessoas que fazem os negócios. Estados Unidos. Fecha o negócio. Inicia aquele negócio, você treina a pessoa, deixa o cara tocando. Vai para outro lugar. E assim você vai ampliando vários negócios. Luciano Hang tem 148 lojas. Ele tem 148 executivos que cuidam de cada loja. Todas as lojas trazem um resultado. Então são múltiplas pessoas, múltiplos negócios. Tá? Obrigado aí, José Miguel. A mensagem do José Miguel, já virei fã de vocês, sensacional. José Miguel, vem trabalhar na minha equipe de venda. Você já vai aprender praticando. Maravilha. Já vai aprender o digital de brinde. Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar a live, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Luciano e também no meu. E aí vocês vão ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem e também para comentar como é que foi a live de hoje e me fale o que vocês querem que a gente traga, que nós vamos servir vocês nas quintas-feiras às 20 horas para poder aí ajudar esse país a crescer e prosperar muito, tá? Pode vir, viu, José Miguel? A Valesca é da minha equipe de vendas também e você pode vir que a gente está buscando pessoas que queiram prosperar junto para gerar uma grande corrente para aumentar nossa capacidade geradora de riqueza. Suas considerações finais, Luciano? Live é viciante, viu? Você vai gostar. As considerações finais para os novos destemidos aí. Observe os empreendedores. E mentalize a prosperidade dos grandes empreendedores. Dá um pulo lá no YouTube. Veja o que o Rockefeller fez. Veja o que o Barão de Mauá fez. Andrew Carnegie. O Andrew
Carnegie, vê todo esse pessoal. Aí depois você vai ver a Bíblia de Diniz, você vai ver o Antônio Emílio Moraes. Dá uma olhada nisso, cara. Isso vai te abrir a sua mentalidade de certa forma, que é o seguinte: esse cara conseguiu isso, eu também consigo, cara. Tá? Luciano. Então, umas dicas para abrir sua mente. Então, isso vai abrir o seu cérebro, vai abrir isso que está lá na sua glândula pituitária. Isso vai te trazer do subconsciente para o consciente a mentalidade empreendedora, ou a mentalidade de vencer. Tá? É um conselho que eu dou aí para o final de semana. Maravilha. O Vini Strider está fazendo uma pergunta aqui. Ou melhor, está fazendo um comentário. Coloca tarefas práticas no dia a dia para desenvolver um bom vendedor. Luciano, fala que eu vou falar também, que essa é muito boa. Adoro vendas. O que você acha? Quais tarefas práticas do dia a dia para desenvolver um bom vendedor? De manhã cedo você já faz a sua preparação. A sua preparação para quantas pessoas você vai ligar. Cara, usa a sua caneta, usa o seu rascunho. Vai rascunhando. Para que cliente você vai ligar? E começa a ver, você ligou 8 horas da manhã para o cliente, puxa, ele não atendeu, esse cara está dormindo. Mas você marca no seu rascunho, puxa, vou ligar para o cara 9 horas da manhã. Agora ele acordou e me atendeu de saco cheio lá porque não queria receber uma ligação dessa. Então ele deve estar de bom humor lá para 10 horas da manhã. Então esse cara, 10 horas da manhã, vai me atender bem. Lá é onde eu consigo fazer um bom pitch de venda. Então você vai estudando a linguagem das pessoas. Se é automatizado, não tem jeito, mas se é frente humana, você tem que entender a linguagem das pessoas para você fazer uma boa venda, tá? Extraordinário. E eu vou te dar uma dica prática, uma tarefa prática. Fale com o maior número possível de pessoas por dia. Pegue um caderninho, eu vendi muitos anos assim. Pega um caderninho, esses caderninhos que você compra em mercado, tem que fazer olha meu caderninho aqui, ó. Não precisa nem sofrer. Olha meu caderno lá, meu caderno, cara. Caderno e caneta. Uma coisa que eu fazia, cada cliente meu eu colocava o histórico da conversa para eu lembrar, porque daí quando eu já ligava chamando o nome, conversando com a secretária da empresa, eu já sabia o nome de todo mundo, eu marcava até o nome do porteiro, do telemarketing, anoto o histórico do cliente. E uma coisa que eu fazia que me ajudava muito todo dia era marcar quantas pessoas eu tinha falado por dia, quantas eu tinha conseguido falar, quantas eu conectei, quantas eu falei, quantas não deram certo. Para quê? Para eu medir a minha performance. Olha, no começo eu falava uma com 5, interessante. 10, depois eu já cheguei a falar com 50, 60 pessoas em um dia ou mais, dependendo do dia. Consegue, quando você tem dedicação, tira o tempo para isso, se dedica mesmo, põe foco, cara. Você vai tirar 5 horas, você tirou 5 horas para fazer ligação para cliente, é 5 horas para clientes. Não desvie. Uma dica importante também, chama a pessoa pelo nome, cara. Se souber o sobrenome, melhor ainda, porque o cliente quer ser chamado pelo nome. Não erre o nome do cliente, porque você quer deixar uma pessoa desconfortável, é você chamar ela com o nome errado. É assim, é assim internacionalmente, no mundo inteiro é assim. É importante você chamar a pessoa pelo nome. O pessoal gosta muito disso, tá? Isso te desvaloriza. Tem essa preocupação. Me ajudava muito. Era assim, cada pessoa que eu falava, por exemplo, liguei lá para o Luciano da Método, anotei o nome da secretária dele, da atendente, da pessoa da compra, eu tinha o nome de todo mundo, só que do lado do nome da pessoa, eu colocava um símbolo para saber como que aquela pessoa era. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa era legal, eu já deixava uma estrelinha do lado da pessoa, porque eu já sabia que aquela pessoa era mais fácil de falar. Quando a pessoa era assim, meio não muito agradável de falar, eu colocava uma bolinha. E quando a pessoa era muito chata de falar, eu colocava um quadradinho. Para quê? Para na hora que eu ligasse, eu já me preparar emocionalmente. Porque às vezes o vendedor, ele é tão bombardeado com o emocional das pessoas que ele conecta, que às vezes ele fica deprimido, ele fica desanimado. Então, já faz ali um sinal de alerta para na hora que você falar com a pessoa, você já se preparar emocionalmente. Ou para ser bem recebido, ou talvez para estar melhor se a pessoa não te recebe também. Isso vai ajudar você, porque venda é emocional. Emocional. E outra dica que eu dou também é relacionar com alguma coisa. Por exemplo, eu falo com as 2.000 pessoas pessoalmente por ano. Então, para eu, por exemplo, Vinícius. Quantos Vinícius eu não falo? Eu falo com o Vinícius aqui que está com a gente, eu falo com o Vinícius Volkswagen, eu falo com o N Vinícius. Então, eu relaciono Vinícius
com algo que ele faz. Por exemplo, Vinícius, eu sei que ele fabrica trufas. Então, eu relaciono com isso. Vinícius Volkswagen, eu sei que ele faz um negócio. Por exemplo, Valesca aqui que está com a gente. Para eu não esquecer, onde eu for chamar o nome dela, não esquecer, eu tenho que entender algo que ela faz para eu colocar lá no relacionar. No relacionar. Para você, quando for ver uma pessoa dessa, não saber, não errar o nome dela. Entendeu? Então, por quê? Eu sei que venda emocional, eu não erro o nome da pessoa. Tá Já bom, gente? ajuda muito você a acertar o nome, né? Luciano, Ajuda, tá? adorei a nossa conversa. Se eu ficar aqui, a gente não sai mais, porque eu gosto de conversar, você também gosta. Mas antes da gente encerrar, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, quando eu te conheci, você ia começar a estudar com o Abílio Diniz, e uma coisa me chamou muita atenção, porque você estava se preparando há anos. Olha que o Luciano já gostava do Abílio Diniz quando era criança. Ele se preparou e ele ia começar. Era uma pós que você ia fazer com o Abílio? Isso, eu ia fazer um curso de pós-graduação lá na FGV, e a aula era com a Abílio Diniz, o David Fairfax, que é o dono da Suzano, né? Só bilionários, né? E o William Ury, que é o maior negociador do mundo, que ele é de Washington, né? Na verdade, ele está morando na Califórnia agora. Então, eu fiquei bem empolgado com isso daí. Eu acho que 6 meses, 10 dias depois ele morreu, né? Então, Eu me lembro, então isso foi uma me pena. chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu conheci o cara que ia começar a estudar com a Abílio, e assim, gente, eu trabalhei nas companhias Mas eu quero te dizer Carrefour e uma Pão de coisa, Açúcar. eu quero te dizer, eu teve um propósito ali. Eu não fui Sim, somente pelo curso. sim, Eu fui para conhecer os empresários que estavam indo para fazer aquele curso. Então eu paguei uma puta grana naquele 6 meses que eu fiquei lá para fazer network com os empresários. Porque eu falei, quem vai estudar com a Bíblia Diniz é alto nível. Eu quero saber esses caras que estão indo para lá. Então olha que eu fiz amizade com a mulher do Abílio Diniz, com o Ile Yuri, com o David Fairfax, dono da Suzano, com mais uns 30 grandes empresários que estavam lá fazendo esse curso. Então é investimento. Então, sim. assim, não é. Você tem que ter uma visão clara do que você quer. Porque quando eu fui fazer esse curso, eu já tinha uma visão. Falei, minha visão lá é a seguinte: vou aprender um pouco com esses caras, mas eu quero fazer negócio. E eu Lá lembro de sai um você falando negócio. isso Lá tá saindo lá um negócio de naquele almoço de fertilizantes. Alphaville, você falando disso. E assim, como eu trabalhei no Carrefour e Pão de Açúcar, eu peguei a gestão do Abílio. Então a gente não parava de falar do Abílio, né? Exatamente, porque é um cara que trouxe muita prosperidade para o Brasil, trouxe riquezas, trouxe uma maneira do brasileiro empreender diferente. Então é um cara a ser estudado, é um cara de coração bom, bondoso, né? Tá bom, gente? Então quero agradecer a vocês todos aí pela paciência. Vamos aprender aqui alguma coisa, colocar em prática. Eu eu só acredito na prosperidade com a força do trabalho. Não há outra maneira de você prosperar nesse planeta Terra sem você ter seu trabalho, sem você ter seu network, sem você ter uma venda ou um negócio. Esse negócio de papagaio falar que você consegue prosperar fazendo corrida de segunda a sexta, de piscina, como é que você tem um negócio que está embrionário e você vai desfrutar? E isso é um negócio. Qual que é o foco? Se é uma pequena construtora, como é que sua construtora vai crescer se você não botar foco nesse negócio? Cara, o negócio que está nascendo, você tem que botar muita pressão ali no sentido de foco. Quando eu comecei minha empresa, cara, eu trabalhava 110 horas por semana. Hoje eu ainda trabalho umas 85 horas. Eu gosto disso aqui. Tem que gostar do que você faz. Se você não estiver trabalhando, contente com o que você está fazendo, muda de atividade. Muda de atividade, depois testa outra e assim você vai. Mas tenha foco em tudo que você fizer. Por isso que você é bem sucedido quando você tem foco. Tá bom, gente? Pessoal, então, ó, nós vamos encerrar a live. Lembra de você pegar o print da tela, marca nos seus stories, marca aí o Luciano e fala, eu quero e-book. Pode só colocar e-book que a gente já vai entender, tá? E nós vamos abrir uma caixinha de perguntas. Mande perguntas para o Luciano, mande perguntas para mim e mande sugestões também, porque toda quinta-feira às 20 horas tem live dos Destemidos aqui no Instagram. Gente, Deus abençoe todos vocês. Luciano, obrigada pela sua disponibilidade e generosidade de vir compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente, tá? Maravilha. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira.
estaremos aí novamente. E deixa os comentários aqui, gente. Compartilha essa live para todo mundo prosperar. Tchau. Até